Olá, eu sou Priscila Alves Rocha, sou farmacêutica aqui da Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das Clínicas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como aproveitar melhor os seus medicamentos. Os medicamentos são usados para o controle de doenças crônicas, para a promoção e recuperação e controle de algumas doenças. E um dos principais problemas que nós podemos encontrar com o envelhecimento é o uso de polifarmácia. O que é a polifarmácia? É a utilização de 5 ou mais medicamentos de uso contínuo por um período prolongado. E o uso inadequado de medicamentos pode resultar em agravos à saúde. Por isso, é fundamental saber como utilizar os seus medicamentos para aproveitar cada vez mais e melhor os benefícios destes e evitar os riscos de sua utilização. Então, vamos começar falando um pouco sobre como guardar melhor os meus medicamentos, como guardá-los corretamente. Guarde seus medicamentos em local fresco, seco e arejado. Por isso, não é aconselhável guardar os medicamentos em banheiro ou cozinha. Banheiro por causa da umidade, né? Se vocês observarem até mesmo as embalagens dos medicamentos que ficam armazenados no banheiro, com o tempo, elas vão ficando amolecidas e isso pode afetar a qualidade dos medicamentos. E a cozinha pelas variações de temperatura. Então, você cozinha um alimento, a cozinha fica mais quente. Depois ela resfria e depois esquenta de novo. Tudo isso pode prejudicar a qualidade dos medicamentos. Observe o medicamento antes de tomá-lo. Então, é muito importante quando você vai tomar um comprimido ou mesmo um xarope ou usar um tipo de creme, fazer o que a gente chama de inspeção visual. Olhar mesmo na cartela, olhar se o comprimido está íntegro, olhar se tem algum farelo no entorno do comprimido, se o comprimido está com odor, com cheiro diferente, ou se ele pode estar com uma cor diferente também. Caso você encontre alguma dessas situações, não tome este medicamento. Evite guardar sobras de colírios, xaropes e pomadas. Principalmente no caso dos colírios, quando você armazena esse colírio por muito tempo, às vezes nós precisamos utilizar um colírio por um tempo curto, e quando você vai, se em alguma ocasião você precisa usá-lo novamente, tentar reaproveitar esse colírio. Essa prática não é indicada, pois aumenta os riscos de contaminação desse medicamento. Não deixe os medicamentos na porta ou em cima da geladeira. Algumas geladeiras podem aquecer em cima da geladeira, então não é indicado deixar o medicamento armazenado em cima da geladeira. Assim como a porta. Para aqueles medicamentos que devem ser acondicionados no refrigerador, é importante armazená-los na parte de dentro da geladeira, nem tão próximo à gaveta de legumes, nem tão próximo ao congelador. Então, o espaço ideal da geladeira são as duas prateleiras do meio, onde você pode armazenar o medicamento dentro de frascos plásticos, de potes plásticos. E verifique sempre a data de validade dos seus medicamentos. Para aqueles medicamentos que são de uso contínuo, toda vez que você recebe os medicamentos da farmácia, é interessante checar as datas de validade. E também para aqueles medicamentos de uso corriqueiro, porque o tempo passa e nós acabamos nem percebendo. Então, quando você vai fazer uma verificação geral da validade de todos os medicamentos, é possível que você encontre medicamentos vencidos. O medicamento vencido, ele não deve ser utilizado, pois além de ele predispor a pessoa a um risco, né, pelo medicamento fora da validade, aquela quantidade de medicamento disponível quando o medicamento vence já é menor. Então, você também corre o risco de usar uma dose de um medicamento menor do que a que você geralmente precisaria usar.
Sobre como tomar os medicamentos. Então, nós falamos primeiro sobre a melhor forma de armazenar os medicamentos, agora vamos falar o melhor jeito de fazer seu uso. Tome seus medicamentos sempre com água. A água é o líquido universal para tomar medicamentos e o ideal é não tomar nenhum remédio com chá, com leite, com suco, com refrigerantes. Dê preferência sempre a tomar o medicamento com água. Habitue-se a tomá-lo sempre no mesmo horário. Uma das coisas que facilita o cumprimento correto dos tratamentos é nós sempre ajustarmos o horário dos medicamentos à nossa rotina e não o contrário. Então, você vai associar o uso dos medicamentos às refeições que você habitualmente faz. Então, antes do café ou após o café, na hora do almoço, um pouco antes do almoço, na hora de ir deitar. Isso, óbvio, se são coisas para as quais você já tem um hábito de realizar naquele mesmo horário. Essa rotina favorece a utilização correta dos medicamentos. Se você usa medicamentos todos os dias, o que é o caso de boa parte da população idosa, tenha uma lista de todos os medicamentos que você está utilizando, com a dose e o jeito que você deve tomá-los. Então, você vai ter uma listinha com você, que pode também ser sua receita médica, mas caso você passe por mais de um médico que prescreva medicamentos, é importante que você tenha sempre com você toda essa lista. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? Enalapril 20 mg 2 vezes ao dia, omeprazol 20 mg 1 vez ao dia, metformina 850 mg no almoço. É muito importante ter essa lista com você e apresentá-la sempre que precisar. Ir a um médico novo que não conhece você, ir a um estabelecimento de saúde, se você precisa fazer algum procedimento. Então, para todas as situações, é importante que as pessoas que vão atender você em qualquer estabelecimento de saúde tenham ciência dessa lista completa. E quando você vai passar em consulta, né, para aqueles que passam frequentemente em consultas médicas, é muito importante não sair desse atendimento com dúvidas. Então, coisas que você pode perguntar para o seu médico relacionado ao uso de medicamentos. Há algum medicamento novo no meu tratamento? Muitas pessoas podem estar um pouco nervosas no momento da consulta e passam batido por algumas informações importantes. Às vezes saem da consulta sem nem saber se seu tratamento sofreu alguma alteração. Então, é fundamental que vocês tenham ciência das alterações de tratamento que vão acontecer para que possam realmente passar a tomar os medicamentos de uma nova forma, se for necessário. Então, sempre façam perguntas como essas. Há algum medicamento novo no meu tratamento? Como devo tomar os medicamentos? Esse medicamento novo que eu vou tomar, por quanto tempo eu devo tomar esse medicamento? E como, né? Caso você sinta algum mal-estar após o uso de medicamentos, avalie se o sintoma pode estar relacionado a alguma outra condição de saúde ou também a alguma situação eventual. Então, muitas vezes alguma pessoa inicia o uso de medicamentos, mas também tem uma situação diferente na rotina ao mesmo tempo. E é importante avaliar para ter certeza de que aquela reação pode estar realmente relacionada ao uso do medicamento. Não interrompa o seu tratamento. O tratamento só deve ser interrompido em casos de reações adversas graves, em que você precise utilizar um serviço de saúde para poder remanejar. Mas muitas reações adversas, o nosso organismo se adapta ao uso do medicamento nos primeiros dias, então elas tendem a desaparecer. Agora, caso você julgue necessário parar de utilizar o medicamento, informe imediatamente ao médico que prescreveu o medicamento para que você consiga continuar tratando o seu problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa que usa um medicamento para pressão e por conta do uso desse medicamento para pressão começou a tossir muito.
Essa tosse incomoda a ponto dessa pessoa ter dificuldades para dormir. Neste caso, a orientação seria: volte para seu médico, porque o médico precisa avaliar a farmacoterapia, trocar o medicamento por outro para que a pessoa continue tratando a hipertensão arterial e então a pessoa passa a utilizar um segundo medicamento para também controlar a pressão. Se essa mesma pessoa escolhe simplesmente parar de usar o medicamento, ela pode ter uma remissão da tosse, mas a pressão arterial não vai ser controlada. Então, por isso é muito importante, em casos como esse também, procurar outros profissionais que podem orientar você, como os farmacêuticos. Outros truques adicionais, né? Coisas que nós também podemos fazer para nos ajudar a aderir melhor ao tratamento. Então, use aplicativos ou despertadores para lembrar da hora dos remédios. Se você definir que vai tomar medicamento por 3 horários, por exemplo, você pode colocar um despertador e colocar lá, hora do remédio. E aí, isso, o seu próprio celular ou algum relógio que você eventualmente use, pode te apoiar para aderir melhor ao tratamento. Ao sair de casa, lembre-se de levar os medicamentos do dia. Algumas pessoas falam assim: olha, eu não uso o meu remédio quando eu saio de casa. Tá bom, e você sai de casa quantos dias por semana? Em torno de 3 dias na semana. Isso quer dizer que aquela pessoa vai fazer o tratamento errado em quase metade da semana, o que pode prejudicar muito o controle dos problemas de saúde. Peça ajuda sempre que possível, peça o apoio da família e amigos para ajudar a lembrar de usar os seus medicamentos. Então, é muito importante envolver a família nessa situação, porque quando nós fazemos as coisas juntos com outras pessoas, a chance desse tratamento dar certo aumenta muito mais. Anote no calendário o dia da retirada de seus medicamentos na farmácia. Algumas pessoas recebem os medicamentos em casa, mas outras pessoas precisam retirar os medicamentos na farmácia. Nesse caso, é muito importante que você organize na sua agenda o dia em que você vai fazer essa retirada, para não perder e não correr o risco de ficar sem o medicamento. E verifique se os medicamentos prescritos para você podem ser fornecidos pelo SUS. O nosso Sistema Único de Saúde tem diversas formas de fornecimento de medicamentos e é interessante que você procure saber quais os medicamentos que você tem que tomar e se você consegue ter acesso a eles pelo Sistema Único de Saúde. Sempre é bom lembrar que o remédio que é bom para o vizinho pode não ser bom para mim. Então, cada pessoa é única. E no caso dos idosos, o uso de medicamentos por conta própria, né, que é a automedicação, ela traz alguns riscos, como o risco de quedas, né, que é o risco aumentado de cair, o risco de sofrer mais reações adversas aos medicamentos, ou o risco de ter uma interação medicamentosa entre os remédios que você já utiliza. Então, é muito importante que você siga corretamente o seu tratamento e, caso necessite usar um novo medicamento, oriente-se com um profissional da saúde, com um médico, farmacêutico, um enfermeiro. Plantas também são remédios, então, assim, o uso de plantas medicinais, ele deve ser limitado a 3 doses por dia, sendo que 3 doses por dia da mesma planta já é considerado tratamento medicamentoso. Então, é muito importante que você avalie aquelas plantas que você habitualmente já usa, não há risco em utilizá-las, mas avalie uma planta que você não conhece, ou mesmo por indicação de uma outra pessoa, é muito importante também procurar entender como essa planta vai agir no nosso organismo, né? E evitar realmente a prática da automedicação, que é quando nós tomamos um medicamento por conta própria,
sendo que muitas vezes aquela situação ou aquele sintoma poderia ser resolvido sem o uso de medicamentos. Nós sempre temos que avaliar o que está me levando a buscar aquele medicamento, porque o uso indiscriminado de medicamentos por conta própria pode mascarar problemas de saúde, pode levar a outros problemas de saúde e, como eu já falei, a reações adversas e a interações medicamentosas. Concluindo, cuide bem dos seus medicamentos para que eles funcionem melhor. É fundamental que nós façamos o armazenamento correto, verifiquemos as validades, deixemos os medicamentos guardados num local adequado para que eles tenham sua máxima efetividade. Informe-se sobre sua saúde, faça anotações, procure os profissionais. Cada pessoa também é responsável pela sua própria saúde e a informação ela é um grande aliado. Peça ajuda aos seus pares e às pessoas próximas. Então, sempre peça ajuda. Se você não entendeu alguma orientação que alguém lhe deu, peça ajuda para alguma pessoa próxima a você. Se você está em dúvida sobre como deve usar um remédio, não fique com dúvida. Se a letra que está na receita não dá para entender, peça para uma outra pessoa ler a receita para você. É muito importante ter esses cuidados e não tomar medicamento com nenhum tipo de dúvida. Conte também com o apoio da sua equipe de saúde para cuidar da sua saúde, tá? Então, essas são as nossas conclusões finais. Eu sou a Priscila, estou à disposição de vocês caso tenham alguma dúvida ou alguma outra questão para colocar que eu não tenha falado aqui. E muito obrigado e um ótimo dia.